Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira, tem sido muito bom estar aqui com vocês nessa rede de oração e intercessão. Deus tem falado conosco. Nós temos analisado os Salmos, um a um. E hoje nós chegamos ao Salmo 81, que é mais um salmo de Asaf. E esse salmista destaca mais uma vez a história do seu país. Ele é o poeta da história e da política de Israel. Um cantor nacional verdadeiro e ao mesmo tempo piedoso e patriótico. Esse salmo é um louvor convocado para celebrar algum dia memorável, talvez a Páscoa. Por isso, há uma narração do livramento dado aos israelitas quando saíram do Egito. Isso dos versículos 1 até o 7. Depois o Senhor repreende suavemente o seu povo pela ingratidão demonstrada e descreve o estado feliz em que o povo estaria caso tivesse sido obediente aos mandamentos divinos. Isso se encontra nos versículos 8 ao 16. Este salmo começa assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Cantemos em voz alta de júbilo. É esse o sentido, pois somos devedores da graça soberana e o nosso coração está profundamente grato. Expressemos pela voz a nossa gratidão, meus amados. O Senhor foi a força do seu povo e continua sendo a nossa força para nos livrar, assim como Ele livrou o povo do Egito da mão dos nossos inimigos. E também para sustentar cada um de nós, assim como Ele sustentou o seu povo no deserto e os fez estabelecer em Canaã. Os guardou dos inimigos e deu-lhes vitória. É assim que Deus faz com cada um de nós. A quem os homens honram, senão aqueles em quem confiam, não é verdade? Então cantemos em voz alta de alegria ao nosso Deus, que é a nossa fortaleza e o nosso cântico. O Deus da nação, o Deus do seu pai Jacó, foi exaltado em música alegre pelo povo israelita. Não haja cristão que fique calado ou seja preguiçoso em louvar, pois esse Deus é o nosso Deus. Tomai o saltério e trazei o aduf, a harpa suave e o alaúde. A palavra grega psalterium denota um instrumento de cordas tocado com os dedos, o saltério. O aduf era um pandeiro ou tamborete pequeno, usado especialmente por mulheres, cujo som era muito bom quando acompanhado pela harpa. E a harpa geralmente era acompanhada por outros instrumentos também, instrumentos de corda, para que houvesse variedade. Seja todo compasso musical plenamente santidade ao Senhor. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Anuncie o mês sagrado, o começo dos meses, quando o Senhor tirou o seu povo da casa da escravidão. Clara e estridente seja a convocação que chama todo Israel a adorar ao Senhor Redentor. Nos tempos antigos, o povo do Senhor dava as boas-vindas aos tempos designados para a adoração. A palavra hebraica traduzida por o tempo marcado significa o período escondido ou o período coberto, e quer dizer o tempo em que a lua ficava escondida ou coberta pela escuridão. Esse dia era uma festa de alegria que retornava todos os meses, mas o primeiro dia da sétima lua era o mais solene de todos. Era não só o primeiro dia da lua, mas do ano civil. Chamava-se a Festa das Trombetas, porque era celebrada pelo toque das trombetas do nascer ao pôr do sol, de acordo com o mandamento Ser-vos-á dia do sonido de trombetas, conforme Números 29, versículo 1. Porque isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Era um preceito que obrigava todas as tribos a reservar dias santos para celebrar a misericórdia do Senhor. Era algo verdadeiramente devido ao Senhor, que tinha o direito e reivindicação a tal homenagem especial. Quando puder ser comprovada que a observância do Natal, Semana do Pentecostes e outras festas foi instituída por estatuto divino, também os observaremos, mas isso não acontecerá, meus irmãos. É tanto nosso dever rejeitar as tradições dos homens, quanto observar as ordenanças do Senhor. Perguntamos acerca de todo o rito e tradição estabelecida. Isso é uma ordenança do Deus de Jacó? Caso não esteja devidamente evidente, não exerce nenhuma autoridade sobre nós que andamos segundo a liberdade cristã. Vejam só o que o versículo 5 nos diz.
ordenou-o em José por testemunho quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. A nação de Israel é chamada aqui de José porque no Egito ela seria mais bem conhecida e falada como a família de José. De fato, José era o pai adotivo do povo. A Páscoa, provavelmente em referência aqui, tinha de ser o memorial permanente da redenção dos israelitas quando saíram do Egito. Tudo relacionado a respeito visava testificar a todas as épocas e todos os povos a glória do Senhor na libertação da nação escolhida. As tribos, na marcha do Êxodo, atravessaram grande parte do território egípcio e em todo lugar a festa que eles fizeram durante a noite da visitação do Egito foi um testemunho do Senhor que na mortandade da meia-noite também percorrera toda a terra do Egito. Os israelitas, outrora aflitos, marcharam pela terra da escravidão como vencedores que pisoteiam os mortos. Notem que nesse versículo o Senhor está falando como o Deus de Israel, identificando-se com a nação escolhida e chamando a língua egípcia de língua desconhecida para ele, como era desconhecida para os israelitas. A verdade é que o Senhor pode falar assim, dizendo que ele não conhecia essa língua, visto que ele desaprovava os costumes ímpios e os ritos idólatras dos egípcios. Sobre os ímpios, Jesus dirá: nunca vos conheci, conforme Mateus 7, versículo 23. É assim que devemos encarar esse texto, tá bom? Deus conhece todas as coisas. E por ele ter dito que não conhecia a língua egípcia, ele queria dizer exatamente isso. Era um povo estranho a ele. Um povo que ele não conhecia. Nesse sentido de que não andava com eles. Vejam só o versículo 6. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cistos. Israel era o burro de carga e escravo do Egito, mas Deus lhe deu liberdade. Foi apenas por Deus que a nação foi liberta. Outros povos devem a liberdade aos próprios esforços e coragem, mas Israel recebeu a carta magna como presente do poder divino. Verdadeiramente, o Senhor pode dizer a cada um dos homens e das mulheres que libertou: tirei de seus ombros a carga. Foi assim conosco, não foi, meus amados? Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Selá. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito e junto ao Mar Vermelho. Esse fato deveria ter unido o povo a ele. Considerando que Deus não nos abandonou na necessidade, nunca devemos abandoná-lo. Quando o coração vagueia longe de Deus, as orações respondidas nos fazem corar de vergonha. Da nuvem o Senhor enviou tempestade sobre os inimigos dos escolhidos. A nuvem era o pavilhão secreto no qual ele pendurava as armas de guerra, os dardos de raio, as trombetas do trovão. Partindo desse pavilhão, Deus veio e derrotou o inimigo para que os eleitos tivessem segurança. Provaram o Senhor e constataram que ele é fiel, e Deus, por sua vez, os provou. Tudo que é precioso tem de ser provado. Por isso, a lealdade de Israel ao rei foi posta à prova e, lamentavelmente, achada em falta. O Deus que um dia era adorado pela sua bondade, no dia seguinte era insultado, quando o povo, por um momento, sentia as dores ardentes da fome e sede. A história de Israel é a nossa história, só que em outro formato. Deus nos ouve, nos livra, nos liberta e com excessiva frequência a nossa incredulidade responde desgraçadamente com desconfiança, murmuração e rebelião. Grande é o nosso pecado, meus irmãos. Grande é a misericórdia do nosso Deus. Aleluia. Paremos um pouco para refletir nesses dois aspectos. O salmista fez uma pausa. Paremos também. É por isso que essa pausa foi feita exatamente aqui, para que possamos considerar tudo isso. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. O povo era tão insensível que era surdo ao seu Deus. Vejam só, é isso o que parece que esse versículo realmente está nos dizendo, porque Deus pede seriamente que o ouçam. Não somos também, às vezes, exatamente assim, indiferentes e insensíveis? Até que ponto caem os que não ouvem o próprio Deus? Devemos nos perguntar constantemente. Basta olharmos as Sagradas Escrituras e ver o destino da nação de Israel após tanta desobediência.
Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Onde os falsos deuses estão, indubitavelmente haverá culto a eles. O homem é tão desesperadamente idólatra que imagens sempre lhe são altamente tentadoras. Enquanto houver ninhos, os pássaros sempre serão ávidos em voltar. Nenhum outro Deus fizera qualquer coisa para os judeus, portanto não tinham razão para prestar homenagens a ninguém mais. O mesmo argumento aplica-se a nós. Devemos tudo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo, a carne, o diabo não nos serviram de nada. São alheios, estranhos, estrangeiros e inimigos. Não devemos nos curvar diante deles. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É a recomendação do nosso Senhor para nós. Em 1 João 5, versículo 21. Nós, pelo poder do seu Espírito, expulsamos todo falso Deus do nosso coração. Amém? Que seja assim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu o alimentarei. Era assim que Jeová normalmente se apresentava ao povo. A saída dos filhos de Israel do Egito, que foi o grande livramento efetuado pelo Senhor, era a base para ele reivindicar a lealdade do povo. Se havia um povo que estava moralmente preso ao seu Deus, certamente era Israel, que estava 1000 vezes preso a Jeová pelas maravilhosas obras feitas a favor deles com relação ao Êxodo. Os passarinhos num ninho escancaram a boca e a deixam bem aberta, mas nem sempre os pais a enchem. Contudo, jamais é assim com o povo de Deus. Os tesouros da graça são inesgotáveis. O Senhor começou com a nação escolhida em grande escala, fazendo maravilhas para com ela e oferecendo-lhe vantajosos benefícios pela fé e amor, se tão somente ela permanecesse fiel a Ele. Foi de fato triste o resultado desta grande experiência. Vejam só. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. As advertências foram rejeitadas, as promessas esquecidas, os preceitos desconsiderados. Embora a voz divina propusesse só o que era bom e em inigualável escala de liberalidade, eles se desviaram. Rejeitaram as propostas, andaram em direta oposição aos mandamentos divinos e seguiram após o Deus boi do Egito. O coração estava enfeitiçado pelos ídolos das nações vizinhas. O mesmo espírito de apostasia está no coração de cada um de nós. Se ainda não nos apartamos do Senhor, meus irmãos, é só porque a graça nos impediu. Estejam certos disso. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Não há punição mais justa ou mais severa que esta. Se os homens não se controlarem, mas incessantemente saírem em disparada e recusarem obedecer, quem se importará se as rédeas estão no pescoço e se foram soltos para executar a própria destruição? Melhor seria sermos lançados aos leões, meus irmãos, que sermos entregues às concupiscências do nosso coração. Os homens abandonam a graça restritiva e pecam deliberadamente. Consultam, debatem, consideram e acabam elegendo, em vez do bem, o mal, premeditando com intenção criminosa e a sangue frio. Trata-se de extraordinário endurecimento proveniente da rebeldia, quando os homens não só correm para o pecado por pura paixão, mas também calmamente andam segundo os seus próprios conselhos, dados pela iniquidade. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. O condescendente amor de Deus se expressa em dolorosos pesares pelo pecado e castigo de Israel. Tais foram os lamentos de Jesus sobre Jerusalém. Certos doutrineiros têm dificuldades com passagens como estas e põem-se a racionalizá-las. Contudo, para os homens em sintonia com a natureza divina, as palavras e as emoções são bastante claras. Um Deus de misericórdia não pode ver os homens amontoando problemas para si por intermédio dos pecados, sem que ele possa sentir a compaixão em favor deles. O nosso Deus sente compaixão pelo seu povo. E isso é expressado através de todas as Escrituras, como nos ensinou agora mesmo esse versículo 13. Vejam só o versículo 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Vejam, meus irmãos,
Como fez no Egito, quando derrubou o faraó, assim Deus teria confundido todo o inimigo. Veja o que perdemos com o pecado, meus irmãos. Os nossos inimigos encontram as mais poderosas armas contra nós no arsenal das nossas transgressões. Nunca poderiam nos abater se não nos abatêssemos primeiro. Essa é a verdade. O pecado tira do homem a armadura e o deixa exposto ao inimigo. Há muito que as nossas dúvidas e medos já teriam sido exterminados se tivéssemos sido mais fiéis ao nosso Deus. 10.000 males que nos afligem agora já teriam sido expulsos para bem longe de nós, caso tivéssemos tido mais zelo da santidade em nosso andar e relações. Temos de levar em conta não só o que o pecado tira das nossas bênçãos, mas o que impede que ganhemos. A reflexão logo mostrará que o pecado sempre custa caro. Se nos afastarmos de Deus, as nossas corrupções interiores com certeza farão uma rebelião. Satanás nos atacará, o mundo nos incomodará, as dúvidas nos perturbarão e tudo por culpa nossa, meus irmãos. Quando Salomão deixou Deus, os inimigos começaram a levantar-se contra ele. O mesmo sucederá conosco, mas se os nossos caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele fará com que até os nossos inimigos estejam em paz conosco. Aleluia! Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Vejam só, os nossos inimigos são envergonhados e acovardados quando nós, com decisão, andamos diligentemente com o Senhor. Cabe ao poderoso Deus manter sob controle o mais feroz. É o que ele fará se tivermos um medo filial e um temor santo por ele. O povo teria sido firmemente estabelecido e a prosperidade teria sido estável. Nada confirma um estado ou uma igreja como a santidade. Se somos firmes na obediência, seremos firmes na felicidade. Amém? A justiça fortifica, o pecado arruína. Guardem isso. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. A fome teria sido uma palavra desconhecida para os israelitas. Teriam sido alimentados com o melhor dos melhores alimentos e como dieta diária o teriam com abundância. Os luxos, como também as coisas necessárias, seriam disponibilizadas por Deus. As próprias rochas da terra renderiam suprimentos abundantes e agradáveis. As abelhas armazenariam um delicioso mel nas fendas das pedras. Tudo isso tornaria benéfica a região mais estéril da terra. O Senhor pode fazer grandes coisas para um povo obediente. Quando o seu povo anda na luz do seu rosto e mantém a santidade imaculada, a alegria e consolação que Deus oferece são inimagináveis. Para o seu povo, as alegrias do céu começam na terra. Podem cantar nos caminhos do Senhor. A primavera do verão eterno começou para eles. Já são abençoados e buscam coisas mais elevadas. Mas, ao contrário, isso nos mostra também como é triste para o Filho de Deus, aquele que se vende ao cativeiro para pecar e levar a alma a um estado de fome, seguindo após outro Deus. Que lamentável! Que o Senhor nos una para sempre a Ele somente e nos mantenha fiéis até o fim. Amém? Que assim seja, amados do Senhor. Agora, aproveitem para colocar seus pedidos de oração nos comentários para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor, estamos aqui clamando a Ti por todo aquele que está passando por problemas, por dificuldades que muitas vezes parecem ser maiores do que se possa lidar. Muitos desses problemas, como acabamos de ver, Senhor, fomos nós que causamos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa palavra e nos chamar de volta a Ti mesmo. Por favor, Senhor. Precisamos estar conscientes de que o afastamento do Senhor só nos traz problemas e males e faz com que os nossos inimigos se elevem sobre nós. Tenha misericórdia, Senhor. Pai, em momentos de lutas, de dificuldades, nesses momentos é que o seu povo mais se humilha diante do Senhor. Agora, nesse momento, estamos aqui clamando a Ti, porque sabemos que o Senhor, além de conhecer todas as coisas, pode todas as coisas também. Nós cremos nisso, o Senhor pode tudo. Nada é demasiadamente difícil para Ti. Não há nada, absolutamente nada, que seja complicado diante de Teus olhos, Senhor. Que seja
assim para ti de difícil reparação, ou que não possa ser feito por tuas mãos de poder e glória. Senhor, algumas situações chegam até mesmo a tirar o fôlego e gera muita dor e sofrimento. Senhor, tu és a força do teu povo. Renova a força destes que estão cansados e sobrecarregados. O teu fardo é leve, o teu jugo é suave, pois o Senhor caminha com o teu povo. O Senhor vai à frente da batalha e garante a vitória. Deus, muitos estão sofrendo nesse exato momento por uma série de fatores. A doença, o desemprego, problemas familiares, de ordem emocional. Portanto, ó Senhor, venha socorrer cada um destes. Nós clamamos a Ti, porque basta o Teu olhar de misericórdia para que tudo se acerte. Então, Senhor, venha curar aquele que precisa receber esse milagre. Por favor, Senhor, que aqueles que estão cansados sejam fortalecidos, que os enfermos sejam curados, que os desempregados tenham diante de si uma porta aberta, que os endividados sejam amparados e consigam acertar suas pendências, que portas de emprego sejam abertas, que as famílias tenham paz e vivam de forma vitoriosa diante da Tua presença, que os relacionamentos quebrados sejam restaurados, que os nossos familiares e amigos que ainda não Te conhecem tenham seus olhos espirituais abertos para a verdade revelada em Cristo, para que haja salvação plena em nossa família. Senhor, usa-nos como instrumentos poderosos em Tuas mãos. Colocamos tudo mais, tudo aquilo que o Senhor conhece muito bem, diante do Senhor. Pois o Senhor, além de conhecer todas as nossas dificuldades, como esse salmo nos ensinou, é aquele que se compadece de nós. Colocamos diante do Senhor todo o Teu povo espalhado pelos 4 cantos desse mundo, muitos sendo perseguidos por seguirem a Cristo. A estes, venha derramar agora graça abundante, de forma que cada um continue cumprindo o chamado que recebeu de Ti, com ousadia e intrepidez. Todos que se levantam para fazer a Tua obra são perseguidos. Eu sei muito bem o que isso representa, Senhor, mas louvado seja o Senhor, porque Tu és Deus sobre todas essas coisas. Tu és Senhor que fortalece o abatido e o faz caminhar. Faz forte aquele que está cansado, multiplica a força aquele que não tem vigor nenhum. A Tua palavra diz que os jovens se cansam, se fatigam, os moços caem exaustos, mas os que esperam em Ti renovam as suas forças, correm e sobem com asas como águias. Ó Senhor Deus, esses correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas. Da mesma forma, colocamos diante de Ti as autoridades do nosso país. Que o Senhor seja o braço forte daquele que tem vivido com dignidade, honestidade e compromisso com o povo. Que o mesmo braço que protege e livra do mal também esteja estendido para trazer juízo para os usurpadores e mentirosos, para aqueles que têm tirado proveito próprio da posição de autoridade que possuem. Senhor, clamamos pela Tua justiça em nosso país. Não deixe o Teu povo ser enganado. Livra o Teu povo de homens maus. Abre os olhos, Pai, daqueles que ainda confiam em todo esse aparato midiático comprado, Pai, por um governo corrupto e que engana a população. Senhor Deus, abre os olhos destes enquanto ainda temos liberdade para procurar a verdade. Por favor, Senhor, livra o Teu povo de homens maus. Continue usando aqueles que o Senhor tem capacitado para exercer funções com honestidade e dignidade. A estes, derrame a Tua graça continuamente para que o Teu povo se alegre. A nossa paz e segurança vem de Ti, e o Senhor também nos guia e nos abençoa através de homens tementes a Ti. Esse Brasil que tanto amamos, muitas vezes foi conhecido como um país de corruptos, de roubalheira, lugar em que o crime compensa. E muitos agora têm trazido esse discurso de volta. Senhor, tem misericórdia de nós. Que haja um mover do Teu Espírito Santo em nossa nação. Um reavivamento genuíno que mude toda essa situação. Que exponha os verdadeiros e os falsos diante de nossos olhos. Em nome de Jesus, que seja assim. É o que Te pedimos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, ajudem-me a levar essa palavra para outras pessoas. Deem o seu like agora, compartilhe esse vídeo em suas demais redes sociais, façam isso, tá bom? Assim outros também poderão desfrutar desse momento especial que acabamos de ter. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá? E deixe seu pedido de oração para que possamos orar por você durante a semana também e para que outros façam o mesmo. E lembrando, se você ainda não conhece o canal, aqui nós estudamos a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. É uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.